Muito boa tarde, bem-vindos ao debate da semana aqui na TSF e na Rádio Praia para o Porto Santo e Costa Norte da Madeira. São nossos convidados Miguel de Sousa, Ricardo Vieira e António Trindade, sendo que António Trindade entra nesta emissão via Zoom. Sejam bem-vindos ao debate da semana. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Ora bem, vamos iniciar com referência aos temas que vão estar em destaque aqui no nosso debate, como, por exemplo, a questão dos lesados do Banif, que há 7 anos esperam por uma solução dos seus depósitos e investimentos no banco, que na altura era do Estado. Vamos igualmente falar sobre a decisão do Tribunal Administrativo do Funchal, que dá razão à Câmara de Santa Cruz quanto à cobrança do IMI no aeroporto. E vamos abordar também a sondagem que o JM publicou esta semana e que não dá maioria absoluta à coligação PSD-CDS. Antes disso, notas de abertura para quem as tem. Vamos iniciar com António Trindade. Ok, a minha nota de abertura é sobre aquilo que eu vi ontem, as declarações do Ministro da Economia sobre a TAP. A TAP é, na realidade, uma entidade fundamental para o desenvolvimento da região e qualquer definição estratégica sobre o futuro da nossa companhia de bandeira é, evidentemente, determinante para a região autónoma e para o seu tecido produtivo, para a economia e para a sociedade. Ora, o nosso Ministro da Economia ontem referia que não seria manifestamente preferencial ter o grupo da Ibéria a comprar a companhia. Bem, eu tenho que referir que é pena ouvir declarações deste género, sobretudo porque o interesse da Madeira pode eventualmente não condizer totalmente com o interesse referido pelo Ministro, mas vejamos uma coisa. Atualmente, quem é que tem voos diretos da Inglaterra para a Madeira? É a British Airways, companhia que pertence ao grupo, ao mesmo grupo que a Ibéria. Quem é que tem voos de Madrid e de Barcelona e de outras cidades espanholas para a Madeira? É a Ibéria. O que é que tem acontecido em termos de evolução da economia ibérica numa lógica de uma progressiva criação de parcerias cada vez mais poderosas dentro do mercado ibérico? Qual é a capacidade que nós podemos enfrentar, ter, e a representatividade que nós podemos ter em termos europeus, se não temos efetivamente uma capacidade de uma ligação, de uma irmandade no tecido produtivo, na mobilidade, na afirmação económica aos nossos irmãos espanhóis? E eu julgo que o simples facto de estar a referir aqui, e é muito típico do português, de ter aqui sempre uma relação de alguma desconfiança em relação aos espanhóis, e sobretudo ter uma confiança de pequenino em relação ao seu vizinho maior, e ter sempre aqui um complexo de inferioridade que vem efetivamente prejudicar, e em muitas áreas, este nosso desenvolvimento. Eu sou um manifesto defensor que a comunidade ibérica, da afirmação ibérica, também se faz pelas diferentes áreas, na área financeira, na área empresarial, na área industrial, na área comercial, na área do turismo e definitivamente na área das mobilidades. A experiência que a Ibéria tem, por exemplo, em relação às suas ligações em rede com todo o tecido, com todo o terreno espanhol, é notável. E é isto que efetivamente nos falta. A TAP nunca pensou em fazer uma ligação, um Funchal-Faro. Mesmo as ligações, um Porto-Faro, as próprias ligações de Funchal-Porto são muitas vezes inferiores ao que a própria concorrência traz. Pelo que, eu diria, nós estamos atualmente num momento onde eventual e proximamente vão acontecer grandes decisões sobre quem são os parceiros melhores para a TAP. Eu diria
que em termos de Madeira, em termos de economia madeirense e mesmo portuguesa, o Grupo Ibéria seria definitivamente, e apesar desta informação ou desta posição do Ministério da Economia, do Ministro da Economia, eu diria que seria efetivamente a nossa melhor opção. Tem que mandar um recado, António Trindade, para o Governo da República. Ricardo Vieira, sobre a nota de entrada. A minha nota hoje vai para a conferência de imprensa que assistimos durante a tarde de hoje, do Presidente da Câmara de Lisboa, do Vice-Presidente e do Sr. Dom Américo Aguiar. Basicamente, o tema, evidentemente, é o tema já requentado, que tem animado ultimamente a comunicação social e alguns artigos de opinião, mas o que eu realço especialmente é o sentido de humildade e de atenção que foi dada nessa conferência de imprensa, reconhecendo que, de facto, as críticas e as opiniões que foram feitas têm alguma razão de ser. Diminuiu a volumetria e a área do dito palco, que é mais, de facto, uma estrutura de estrado do que propriamente palco, e foi plenamente justificada toda a despesa que está ali orçada. Eu queria chamar a atenção para dois aspectos que me parecem ser importantes. É bom que as entidades públicas, em especial nestes projetos de parceria, prestem contas do que é a sua despesa. É particularmente positivo que isso aconteça. A bem da relação entre a sociedade civil e o Estado, a bem dos dinheiros dos contribuintes, a bem também de uma transparência que as entidades públicas devem ter. Mas é particularmente positivo quando reconhecem que foi necessário alterar o projeto e diminuir os seus custos. Eu acho que isso é um aspecto que eu gostaria de realçar, talvez um pouco tardia a sua apresentação, mas também justificada com os estudos. Retificou-se porque a comunicação social e outras entidades públicas e sociais vieram a público contestar. Foi exatamente isso que disseram. Agradeceram Ou seja, até estava tudo bem inicialmente. E eles até agradeceram o contributo das pessoas que vieram nesse sentido, que é um aspecto que eu acho que é muito pouco usual a classe política fazer. E nesse aspecto eu acho que é louvar, como digo, a humildade e o contributo, como foi dito várias vezes, o contributo que várias opiniões deram para que se chegasse agora a estes novos valores. Eu acho que é um aspecto muito positivo. Miguel de Sousa. Não ia falar, mas já tenho que dizer qualquer coisa. Por duas razões. Primeiro, eu lembro-me quando saí do governo, em 1992, já tem um tempinho, deixei montado o Tribunal de Contas. O Governo Regional é que foi obrigado a montar o Tribunal de Contas. Diziam que o governo não queria, mas não tivemos lá que montar. E ficou montado. A partir daí, o Tribunal de Contas era um terror. Houve aí uma década ou mais em que tudo que o Governo Regional mexia ia para o Tribunal de Contas e aquilo vinha interferido, ia com processos, era um inferno. Eu, a nível nacional, e vejo tudo, pagarem indemnizações que parece que são ilegais, fazerem palcos de valores, e não é só por causa deste, é por causa de... Quer dizer, há um descontrole. E parece que o dinheiro não conta. O Ministro da Defesa gasta 3 vezes mais num hospital militar do que aquilo que era previsto. Tudo isso acontece e parece que não há Tribunal de Contas. Eles fazem o que querem, mandam e dispõem como querem. Isto parece um absurdo de todo o tamanho. Porque isto do palco, eu lembro-me, uma situação similar foi quando vieram à Madeira propor que se fizesse aqui 2 jogos para o campeonato, para o Euro 2004. E quando disseram o valor de quanto é que custava um estado de 30 mil pessoas ao Dr. Alberto João Jardim, ele pôs os homens fora do gabinete e disse que em palhaçadas, foi o termo que ele usou, que palhaçadas não entrava. Eu ainda hoje estou consciente, eu penso que ele enganou-se. Ele devia ter feito o estádio, porque a seguir desmontava-se, como outros foram assim feitos, mas tínhamos ficado com o estado dos Barreiros para as equipas todas, em vez desta situação de termos vários estados aí, todos em más condições e que não servem bem. Mas, de qualquer forma,
O que parece é que isto é um absurdo tão grande. Diminuir quando à primeira devia-se ter logo percebido que é um valor absurdo para um palco. Não, qualquer pessoa de bom senso. Portanto, pensa nisso. Portanto, esta coisa de ter ido reduzir o valor, de diminuir o palco, isso é uma coisa que devia ter sido logo à nascença. Não é preciso agora aqui estar o povo a se manifestar, o Presidente da República a fazer 10 intervenções para se perceber que o palco não pode ser tão caro e que devia de ter custos reduzidos. Em relação só aqui ao nosso programa ibérico da aviação, eu acho que o António Trindade, se calhar, devia ter dito que serve de duas maneiras. Primeiro, liga-nos a Inglaterra, que para nós é muito importante, através da British Airways, e liga-nos a Espanha, que é o nosso vizinho principal. O que eu tenho ouvido, e não discuto o assunto porque não sei o suficiente, mas o que eu tenho ouvido de temor em relação à associação com o grupo Ibéria é de que eles poderiam passar o hub de Lisboa para Madrid sem grande problema, e parece que Madrid quer fazer um aeroporto novo ou ampliar o aeroporto ou lá o que é. E que isso, portanto, digamos, daria justificação para alguma atividade extra a Madrid que hoje não tem. E esse é que parecia ser o perigo. Lisboa passar a um aeroporto regional e tudo aquilo que é importante Nomeadamente a América Latina. Nomeadamente a América Latina. Latina, inglesa. E África. E África. Eu poderia só responder aqui, se não se importava, continuar os temas que são aqui levantados pelo Miguel e pelo Ricardo. Em primeiro lugar, aqui ao Miguel. Temos que ser pragmáticos. E o aeroporto de Lisboa, o novo aeroporto de Lisboa, não vai ser feito, pelo menos, nos próximos 10 anos. E temos que ter a consciência de como é que vamos, entretanto, viver nesses 10 anos e que parcerias é que podemos ter. Porque ao nível de ligações, não há dúvida nenhuma, seríamos muito mais bem servidos num esquema ibérico do que foi aquele manifestamente desastroso. Mas eu não me pus, António. Mas a questão... Não esqueçamos que nós já tivemos uma muito mais experiência na nossa ligação à Swissair. Isto é só um tema, mas já agora a pergunta é muito cirúrgica, de acordo com aquilo que o Miguel Sousa levantou. Há ou não o perigo da transferência do hub para Madrid e com prejuízo para as nossas ligações à América Latina e à África? Nós já temos o que evidentemente o pensar ibérico será o tirar melhor proveito de cada aeroporto para todas as ligações. Mas a TAP não começa e termina nas ligações intercontinentais. Nós temos que pensar, tal como a Ibéria, tal como as outras companhias europeias, têm aqui uma rede europeia que tem que efetivamente ser também trabalhada. E nós, em termos de TAP, não somos suficientemente bem servidos. Esta perspectiva de integrar uma rede próxima de nós com uma outra capacidade de ação, e eu não estou a falar, iria abordar desde logo a ligação aos outros países da América Latina. Nós falamos só no Brasil, mas se perguntamos quem é que tem uma melhor integração agora e ligação à Venezuela, manifestamente a Ibéria. Quem tem uma melhor ligação à África do Sul, manifestamente a Ibéria. Portanto, temos que repensar numa lógica de ligação da oferta em si, muito mais do que provavelmente ir buscar ligações a outras zonas que têm efetivamente pouco a ver connosco. E em relação à Jornada Mundial da Juventude? Bem, este aqui eu gostaria de comentar e ser aqui suficientemente pragmático. Bem, ao que parece, está previsto um número de 1,5 milhão de jovens vindos de todo o mundo. Fala-se que o custo global serão de 140 a 150 mil milhões
de euros esta iniciativa. 150 milhões de Agora, euros. Milhões de euros. Milhões, milhões. Desculpa, 140 milhões de euros. Bem, mas o que se está a falar agora, e o que está exclusivamente é se custa 3, se custa 4 o altar. Agora, está-se a falar o que é a repercussão da entrada de uma população que vem a Portugal durante 5 dias e depois sai. Está-se a falar para que é que vai servir toda esta infraestrutura? Porque a criação desta infraestrutura, o destino desta infraestrutura, a utilização que pode ser efetivamente dada, estes é que seriam os temas que eu muito gostaria de ver discutidos. Quando se está a falar em 3 ou 4 milhões, e eu volto, 3 ou 4 milhões no universo, 140 a 150 milhões, convenhamos, isto das duas uma, ou está o resto tudo certo e não se vai discutir, ou corre-se o risco de a cada um dos temas se andar a discutir se é 3 ou 4 milhões, chegarmos a agosto deste ano e estar efetivamente o caldo ainda por cozer. Ok. Eu só Muito queria obrigado. acrescentar aqui Sim. uma coisa sobre a questão da TAP. Uma surpresa e uma preocupação. A surpresa é, estando a decorrer negociações, como é que um senhor ministro vai à Assembleia da República e já anuncia um eventual, ou já escolhido, não se percebe bem, Uma preferência. parceiro para adquirir a TAP? Acho isto uma coisa perfeitamente inédita. A minha surpresa. Inédito e condenável. Condenável, altamente condenável. A segunda questão é a minha preocupação. E a preocupação é esta. As regiões autónomas, os Açores e a Madeira, têm algumas garantias de serviço público que estão asseguradas neste momento pela TAP. As regiões deviam ser ouvidas. Deviam ser A ouvidas minha também. questão é essa mesmo. Está a ser as regiões ouvidas em relação a esta matéria? Está assegurado que a nova adquirente, digamos, da TAP, vai cumprir com essas obrigações? Alguém falou disto? São as duas coisas que gostaria de colocar na mesa. Coisas para o Marcelo. Ora bem, vamos a um dos grandes temas de abordagem neste debate da semana. Mais de 3.500 lesados da venda do Banif continuam à espera de solução para os seus depósitos e aplicações bancárias e apelam a Miguel Albuquerque para influenciar António Costa. Ou seja, 7 anos depois, Ricardo Vieira, a situação do Banif não está resolvida, nem há perspectivas de resolução, sendo que, na altura, o Banif era banco estatal, ou seja, o Estado não está a cumprir com as suas obrigações de pessoa de bem e deixa no ar alguma falta de credibilidade no próprio sistema bancário. Olha, eu começo para esta questão do Banif. Houve duas publicações recentes, uma menos recente, mas uma mais recente, que eu aconselho as pessoas a lerem sobre o Banif. Uma é o livro O Governador, do antigo governador do Banco de Portugal, que nos 2 capítulos finais, 2 ou 3 capítulos finais, fala da situação do Banif. 29 e 30. Valeria a pena as pessoas lerem e perceberem o que é que foi, até se tomar aquela resolução célebre do Banco de Portugal, no final do ano, em 19 de dezembro, se a memória não me falha, a, digamos, dividir o banco em 3 e entregar a parte lucrativa a um banco e as outras duas andarem aí mais ou menos aos caídos. Era muito importante as pessoas lerem e perceberem porque que aquela solução foi adotada. O segundo livro é um livro que saiu, julgo que há 10 dias, um senhor chamado António José Vilela, que é um jornalista também, que escreve sobre a teia do Banif. É impressionante quando se começa a ler o livro e começamos a perceber as relações que o Banif tinha, quer com o Brasil, em especial com o processo Lava Jato, quer com Angola, com todas as questões relacionadas com Angola e também com as questões do BES. Por aqui se começa a perceber que, de facto, o Banif serviu para muita coisa. E é pena que se tenha vendido, especialmente à comunidade madeirense espalhada pelo mundo, sol e, digamos, praia dentro do Banif, quando o Banif já revelava situações preocupantes. Mas os funcionários do Banif que estavam nos balcões não sabiam disso. De facto, estavam a cumprir com orientações no sentido... Mas alguém sabia. Pois, mas... e o Estado e os lesados também não sabiam. E o Estado tem responsabilidades nisso. E os lesados pensavam que estavam num banco de bem. Eu lembro aí que, primeiro, ainda há ações a correr nos tribunais sobre esta matéria.
até há ações que pedem a nulidade da resolução do Banco de Portugal. Há ações que estão nos tribunais para as indemnizações. Isso ainda vai dar muitos anos até termos esse dossiê fechado, com a vergonha que ele é. É uma autêntica vergonha. É uma vergonha para o Estado, é uma vergonha para o banco, na altura, indiscutivelmente, e é uma vergonha especialmente pela deturpação e pela desilusão que foi para os investidores que estiveram por trás daquele reforço financeiro último que o Banif resolveu fazer. Miguel de Sousa, sobre esta matéria. Ora, primeiro, eu acho que a primeira conclusão é que os lesados devem estar muito mal entregues, pois ouve-se pouco falar da sua reação e do seu protesto em relação a tudo o que foi feito na medida do Banif. E só para lembrar, eu era presidente da Assembleia Geral do Banif quando tudo isso se passou. Nomeadamente, eu até ofereci-me para ir à Comissão de Inquérito na Assembleia da República, através do PSD, e acho que tinha e sabia o suficiente para poder ter interesse me ouvirem, e fui aceito pelo PSD. Depois um dia disseram que afinal eu não ia poder ser ouvido, porque entretanto iam acabar com a comissão ia acabar os seus trabalhos e já não dava para ser ouvido. E pronto, guardei para mim aquilo que ainda hoje tenho, mas fica muito mal assim. Aliás, o livro O Governador, eu já li 2 vezes os 2 capítulos, o 29 e 30, e acho que ainda vou ler um terceiro um dia destes, porque aquilo é tão simples como 3 pessoas resolveram o Banif, cada um pensando para si. É verdade. Um entrega um banco, o outro resolve e o outro assiste. E há, portanto, uma senhora na Europa que manda vender o Banif até o fim do dia de hoje. É que dizer, até o fim do dia de hoje. Quem é que tinha que ser o comprador? Não, isso é depois, como não é vendido no dia de hoje, até esse dia, no dia seguinte diz é vendido ao Santander. E, portanto, isso fica, portanto, deliberado assim. Acontece que o Jorge Tomé, o presidente do banco, do Conselho de Administração, tinha dado uma entrevista em agosto, agora, último, dizendo que tinha o banco praticamente vendido 450 milhões de euros. E o banco acaba por ser vendido, era o banco todo, o bom e o mau, o Banif, por 450 milhões de euros. E o banco acaba por ser vendido, só a parte boa, por 150 milhões. E onde é que foi feito, digamos que, a decisão final? Quando deliberaram dentro das instituições europeias que só podia ser um banco a comprar. Quando havia fundos financeiros disponíveis, como aconteceu com o BES. Com o BES, quando haviam fundos financeiros que estavam interessados e que eram os tais que estavam a se propor comprar o banco por 450 milhões de euros. É o que está lá na entrevista, agora não ouvi nada disto. Acontece que o banco é vendido por instrução da Europa por 150 milhões de euros a um banco, a um determinado banco. Ora, mais lendo aquilo, percebe-se que a notícia da TV sobre a resolução, sobre a eventual resolução que estaria iminente e que não estava, havia um plano B do Banco de Portugal que contemplaria a resolução, mas era um plano B. No caso do plano A, que era o da reestruturação e da venda, não funcionasse, portanto, poderia, quando muito, ser, mas não era garantido. Só que essa notícia faz tirar do Banif 1.000 milhões de euros. E ao fazer tirar 970 milhões de euros, ao fazer tirar esses montantes do banco, liquidou, porque ele ficou sem dinheiro, sem liquidez, sem nada. E, portanto, mas isto vale a pena ler. O governador, eu não li o outro,
mas vale teia a do pena Banif. ler Até do- para isso é se uma coisa. perceber como isto devia de ser investigado. Isto devia ter tido alguma coisa. O que fizeram na Assembleia da República cheira a palhaçada, porque nada daquilo que vem no banco foi tratado. E eu assisti a quase todas as audiências da Comissão de Inquérito na Assembleia da República, assisti porque me interessava e fui ouvindo, e nunca me apercebi de nada daquilo que vem no livro, que são os momentos de deliberação, em que o António Costa faz uma carta, toma posse em novembro de 2015 e faz uma 10 dias carta a depois. 14 de dezembro, toma posse a 9 de setembro e escreve uma carta a 14 de dezembro para o Draghi e para a Comissão Europeia, desesperado com a situação financeira da banca em Portugal, quando eles não estavam. E é exatamente aquela carta que é pessimista em relação a uma coisa que na Europa não se estava a dar tanta preocupação, que faz acelerar um processo que acaba por liquidar o Banif antes de tempo, antes de ter uma solução qualquer que pudesse, digamos, dar uma continuidade ou um fim diferente daquele que acabou por ter. António Trindade, o que é que lhe parece toda esta história? Vamos ver, eu tenho que fazer aqui a declaração de interesse. Não li nem o livro do governador, nem este recente livro do António José Vilhela. Mas eu também gostaria e como tal não tenho a possibilidade de fazer o julgamento de valor que quer o Ricardo, quer o Miguel estão aqui a referir. Mas também em termos de Eu quero lá escrito com a verdade. Eu julgo que seria... Não, eu gostaria de andar um pouco mais para trás e também lembrar, em primeiro lugar, julgo que todos os depositantes, os dinheiros depositados efetivamente no Banif, esse efetivamente foi protegido em relação aos depositantes. O que está em causa, parece-me a mim, foi sobretudo as subscrições de ações e de obrigações do Banif. E aqui eu não posso deixar de trazer aqui ao tempo certo. Não foi só em termos de Banif. Nós não nos podemos esquecer todas aquelas declarações de pretensa confiança ou de confiança que pretenderam passar, quer um Presidente da República, Cavaco Silva, quer um comentador, Marcos Mendes, quer um Ministro, Vítor Gaspar, que evidentemente vem passar toda a confiança para a subscrição de obrigações, por exemplo, no Banif, quando a situação já estava em ambiente tremendamente depauperado. Portanto, eu julgo que ao fazermos todas António, estas... falta-lhe ler os livrinhos. Falta-lhe ler os livrinhos. Pois, de qualquer Falta. maneira... Eles vendem em Lisboa. Eu não posso deixar de associar no tempo, e efetivamente há aqui uma contemporaneidade de passagem de confiança com a realidade dos factos. De qualquer maneira, muito em concreto, nós temos aqui a assistir à história dos antecedentes. A história ainda, que isto ainda vai ter solução. Isto Acho que tem dá para ser, que ter uma solução. Acho que está para ser um terceiro livro. E a questão que tem que ter uma solução. A questão que eu quero lançar é, sendo um banco do Estado na altura, o Estado deve ou não ter responsabilidades e pagar aos lesados? Isso não. O problema dos lesados é um, mas a história do Banif é outra. Sim, mas o que está em causa agora é a consequência. Exato. Portanto, são esses que estão a sofrer há 7 anos. Mas é preciso resolver para trás para depois perceber se os lesados vão ter direito a alguma coisa e se vão poder pagar. Não é só vamos pagar para quê? Só pagam. Porque não, tem que haver uma porque o sistema bancário faz crer que os depositantes têm o seu dinheiro vão pagar aos do BES ou... Não, o BES teve o problema resolvido já. Resolvido, parece. Sim, mas eu gostava só de dizer uma coisa. O presidente do banco... Já vou aí, António, já vou aí. O presidente do banco pediu-me, como presidente da Assembleia Geral, que eu convencesse um empresário da Madeira a um pequeno almoço por causa do aumento de capital. É preciso não esquecer que a reestruturação do Banif, entre outras coisas, que eram os
chamados cocos, mais uma entrada de dinheiro do Estado, 700 milhões, se não me engano, 400 milhões de cocos, e depois havia um aumento de capital de 400 milhões. E era preciso reunir esse capital dentro do público, nomeadamente dos empresários que houvessem. E então, na cabeça da administração, o que é que lhes entendeu? É de que se havia quem quisesse salvar o Banif, seriam os madeirenses e os empresários da Madeira. Então toca a ir aí rapidamente tentar convencer os empresários da Madeira. Se vocês não entrarem nisto, não se consegue convencer mais ninguém a entrar. Portanto, vocês têm que ser os primeiros. Então, fomos tomar um pequeno almoço, eu, o presidente do banco, e um empresário da Madeira. E a conversa, e é preciso não esquecer, que o Banif nunca foi do Estado. Na fase final. Na fase final. Na altura quando foi vendido. Eu acabo e depois tu contestas. Nunca foi do Estado. Mas quem é que vendeu o banco? O Estado. Mas nunca foi do Estado. Só foi do Estado 99,8%. Tá bem, mas há 0,2% que não é como a Caixa Geral, que é toda do Estado. Sim. Ali nunca foi toda do Estado. Portanto, mas eu admito que um banco que é 99,8% do Estado, admito que numa leitura rápida é do Estado. E foi o Estado que vendeu. Aquele administrador ali estava em nome do Estado, porque o patrão dele, como administrador, era o Estado que tinha 99,8%. E tenta convencer o empresário a entrar no capital com 1 milhão de euros. Isto para já, na Madeira, seja lá quem for, 1 milhão de euros é dinheiro. Um empresário na Madeira, 1 milhão de euros é dinheiro. Mesmo para uma empresa, 1 milhão de euros é dinheiro. E convenceu-lo desta ideia de que o Banif só podia ser salvo se os bandeirenses se atirassem à frente, e depois então eram capazes de reunir outros interessados na salvação do Banif. Tanto convenceu o empresário, que o empresário a essa altura disse: sim, senhor, eu alinho com esse 1 milhão de euros. E lá entregou 1 milhão de euros ao presidente do banco e ao Banif. Até hoje nunca ouvi falar em nada. Não lhe disseram que receberam, que não receberam, que o capital foi dado, não foi dado, o que é que aconteceu, vai desaparecer, vai voltar, portanto, isto é tudo uma história de loucos. Isto é tudo uma história de loucos, em que depois há aí uns lesados. E bem, são lesados os das obrigações. É uma vergonha, uma pouca vergonha, porque eles pensavam que tinham depósitos e afinal receberam obrigações, eles sem saberem. Eles muito sabiam. Mas de qualquer forma, de um banco do Estado, como tu dizes, de um banco de 99,8% do Estado, e que receberam obrigações e que hoje dizem que não tem valor nenhum, ou pelo menos até hoje nunca lhes deram qualquer valor. Portanto, isto é uma história que não pode acabar. Este assunto não pode acabar sem ter uma mínima consequência para alguém, por alguma razão. Isto é esta impunidade geral que existe em relação ao que aconteceu ao Banif, mesmo política, porque o António Costa resolve isto logo que chega ao governo. Nem sequer levou tempo, foi um mês. Faz uma carta, dia 14 de dezembro, e obrigam a resolver até o dia 18 de dezembro. Obviamente que ninguém ia poder resolver isso nesse período. Ricardo Vieira, o Estado não tem responsabilidades diretas e não deveria realmente se interessar em resolver o problema dos lesados? Eu acho não que, é obrigação do Estado. Eu acho que o Estado tem obrigações óbvias nisso. Primeiro, por ser o acionista quase único do Banif. Segundo, porque foi o próprio Estado que promoveu, como há pouco o António lembrava, promoveu a subscrição de capital por parte, de capital até de obrigações, melhor dito. A subscrição de obrigações emitidas pelo Banif. A obrigação é um empréstimo, não é uma ação. A ação, nós somos donos da coisa, é diferente. Agora, eu, quando empresto dinheiro, empresto na expectativa de o receber. Porque a verdade é que emprestei, aquilo foi desfeito. Houve uma parte do banco que foi quase dado ao Santander. Houve uma outra parte do banco onde estavam os contenciosos,
que foi também entregue a uma sociedade que era dominada por Santander, que vendeu o património todo que ali estava, que chegou a acordo em muitas coisas nos tribunais, e que o resultado desse dinheiro não se sabe onde está. Se foi para o Estado, para onde foi, o que é feito desse dinheiro? Por que não se aproveita esse dinheiro, pelo menos, para dar algo aos acionistas, aos obrigacionistas? Era fundamental disso. E depois há um dito parte tóxica, que não se sabe também o que é que vai ser dado ao destino, sendo que há aqui uma questão que é fundamental num Estado de Direito. O Estado não pode criar expectativas às pessoas, expectativas juridicamente tuteladas, e depois de repente abandoná-las. Não pode. Isso é próprio de um regime. Talvez, já nem África há. António Trindade, gostaria de dizer... O Estado e os seus representantes. Mas eu julgo que é muito importante, é que só se tem falado, e eu não quero entrar aqui na defesa pessoal, nem defesa partidária, só se fala realmente desta responsabilidade do Estado a partir de um determinado momento do dito 14 de dezembro. Mas, e tal como o Ricardo refere, há responsabilidades anteriores e há, sobretudo, responsabilidades éticas. Eu julgo que este tema vai ter que ser decidido em tribunais. É em tribunal que este assunto tem que ser tratado. Mas, evidentemente, não se pode agora limpar, digamos, todo este tipo de mensagem que foi passado numa credibilização de algo que efetivamente já tinha grandes problemas em ser credível. Claro, quando o momento do Vítor Gaspar, mesmo em relação ao BES, as declarações de um presidente Cavaco Silva são efetivamente graves. Agora, evidente, estão a falar enquanto o BES é mais complicado, Dr. António. O BES é mais complicado. Há aí processos de crime e tudo, que se calhar envolve muito mais gente do que o professor Cavaco Silva. Mas eu julgo que esse tema é muito importante. Mas a questão que estamos a falar aqui é que nos motivou a análise aqui no debate, é que os lesados desde há 7 anos que estão, alguns deles com dificuldades financeiras, outros morrem e o assunto não é resolvido. O Leonel, infelizmente, neste país, quantos múltiplos de 7 anos e quantos múltiplos de situações acontecem durante este prazo? É um grande problema deste país a incapacidade dos tribunais resolverem efetivamente estes temas. Mas neste caso nem está nos tribunais. Neste caso ainda não está nos tribunais. Não está nos tribunais ainda. Neste caso... Sim, mas neste caso ainda é uma vontade. Neste caso é uma vontade do governo em avançar com... Há uma comissão formada... Não havendo hipótese de encontrar arbitragens, porque não é efetivamente este tema, só os tribunais é que poderão resolver o problema. Só os tribunais é que podem... António, há uma comissão nomeada pelo governo. Há uma comissão nomeada pelo governo que não tem reunido sequer. Pois, o tema, estruturalmente, julgo, tem que ser necessariamente remetido para tribunal. Sobretudo, e aqui é uma função também dos próprios lesados, dos lesados do banco, a levar este tema para tribunal. Repare, ainda bem que vai ser o Draghi a pagar isto. Nós estamos a falar de uma parcela de responsabilidades que não aquela dos depósitos efetivamente feitos no banco. Porque os depositantes dos seus valores no banco foram efetivamente ressarcidos. Miguel de Sousa, sobre esta matéria, quer fechar o assunto? Mais alguma coisa que tivesse ficado por dizer? Não pode haver solução. Os lesados pedem uma ajuda a Miguel Albuquerque. Mas isso é a história dos lesados. A gente tem aqui 2 temas. Um é o dos lesados, o outro é o do Banif. E para mim, enquanto não se resolver o do Banif, não há solução para os lesados. Tem que se tratar do assunto do Banif para ver se os lesados. Querer começar pelo fim, em que só os lesados vão ter tratamento e depois o Banif como é que é?
como é que é o tema, não é possível. Só o tratamento e uma decisão sobre o Banif é que vai permitir uma consequência que é dentro dessa decisão ver o que é que ressalta para os lesados. E entretanto os lesados vão morrendo e vão passando fome. E como outros, Claro. repare, e se forem para o tribunal, ainda vão esperar mais 10 anos, E, no mínimo, com advogados bons. e o governo, como pessoa de bem, digamos assim, deveria realmente assumir as suas responsabilidades ou não? Não, fez no- essa do banco do governo ser pessoa de bem é sua. Deveria ser, não é? Não, deve dar exemplos, obviamente. Deve dar exemplos. O Estado deve dar exemplos, não é? Mas não, os tribunais levam 10 anos. O que é que você vai dizer que o Estado não é pessoa de bem porque o tribunal leva 10 anos? O que interessa é o julgamento no fim. Agora que leva muito tempo, leva. Ora bem, vamos passar ao tema seguinte, que tem a ver com o aeroporto da Madeira. Deve a infraestrutura, aeroporto da Madeira e tudo aquilo que o envolve pagar IMI ou não? A Câmara de Santa Cruz tem vindo a reivindicar essa situação. Situação análoga está agora a acontecer com as barragens em Portugal continental, em que o Governo da República mandou fazer a avaliação e, como consequência, pagar o respectivo IMI, e o Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal deu razão à Câmara Municipal de Santa Cruz, no sentido de que seja feita a cobrança do IMI do aeroporto. Filipe Sousa pede mesmo que Miguel Albuquerque decida a favor da população de Santa Cruz e não a favor de uma empresa francesa que detém a concessão do aeroporto. Ricardo Vieira. Bom, primeiro, há um conjunto de prédios que estão isentos de IMI, nomeadamente os prédios do Estado. O que acontecia com os aeroportos e com as barragens é porque eram de propriedade do Estado e não pagavam IMI. Com as privatizações e a entrada do capital privado nas empresas a quem foi atribuída essas propriedades, passou esse problema a deixar de estar isento. O Tribunal está a ler a lei. Lê a lei, não está aqui que as concessionárias dos aeroportos, que as concessionárias da produção elétrica, hidroelétrica, estejam isentas e, portanto, manda aplicar. Aconteceu, por exemplo, o mesmo com as eólicas, com as antenas eólicas, também pagam IMI. Aconteceu isso com muitas coisas que, entretanto, o Estado privatizou, passou para os privados e passaram a pagar impostos. E, portanto, o facto de ser uma concessão já pode... Altera a qualificação. Não tem nada a ver com o bem, Miguel, com o património. Sobre isto. Não tem nada a ver. Eu acho que, e conheço bem Santa Cruz, não só vivi no Conselho muitos anos, mas também intervi lá em muitas situações. E devo dizer que o aeroporto é qualquer coisa que ninguém quer em casa. Ninguém quer perto de casa. Portanto, acho que Santa Cruz devia ser compensada de alguma maneira especial por ter o aeroporto da Madeira no seu território. Mas isso é outra coisa. Tá bem, mas é uma coisa. Mas é uma coisa. Ora, como não se pode, nem até hoje se encontrou uma forma de compensar Santa Cruz por ter o aeroporto transversalmente ali à porta, ainda que, quando foi a ampliação do aeroporto, as expropriações que tiveram que haver de pessoas residentes que havia ali, quando lhes foi perguntado para onde é que queriam ir viver, eles quiseram ficar ali ao lado. Ou seja, o aeroporto já não lhes incomoda. Portanto, acho que já têm aquilo no ouvido, de forma que quando lhes perguntam se o avião aterrou, eles não sabem se o avião aterrou. E qual é a sua opinião? O aeroporto deve pagar IMI ou não? Acho que deve pagar IMI, claro. Não Neste caso... Eu percebo. O que o Miguel está a falar de outra coisa que é os custos que representa para uma localidade ter uma infraestrutura daquele género. Porque se o aeroporto fosse... os trabalhadores são de Santa Cruz. Isso era uma forma de compensar. Poderia ser. Mas esta questão do aeroporto da Madeira pagar IMI é um precedente para todos os aeroportos nacionais. Não interessa, neste caso, o que interessa saber é a razoabilidade deste. Se isso vai para todos os nacionais, claro. Eu sei, mas também não sei se pagam. Mas também não pagam porque são do Estado. Não pagam. São do empresa do Estado. Neste caso, Lisboa também... não, a Vinci tem os aeroportos. Claro. A Vinci tem os aeroportos. Eu, caso, sinceramente, não vejo porque é que a Câmara de Santa Cruz e os santacruzenses devem desistir
desse argumento ou desse pedido. Agora, se vão chegar a dar razão ou não, também é muito fácil. Neste momento já deram razão. Não, o Tribunal, Exato. mas faça a lei atual. Porquê é que na Assembleia da República não fazem uma lei a dizer que os aeroportos não pagam? Estão isentos. Isso também obrigaria Será? o Estado a compensar depois as autarquias. Não sei, mas para já façam a lei, assumam a sua responsabilidade política em vez de mandaram para o Tribunal. O Tribunal resolve de uma maneira e agora ninguém quer cumprir. António Trindade, sobre esta matéria, o aeroporto deve pagar IMI ou não? Mas espera, eu julgo que o Ricardo foi muito claro na sua explicação sobre, efetivamente, as responsabilidades fiscais de quem, efetivamente, gera, que não o Estado, um bem, inclusive um bem do próprio Estado. Há aqui toda uma lógica que leva a, efetivamente, admitir que deve haver em mim nestes casos do aeroporto. Agora, há uma outra situação, e aqui a minha reação é mais pragmática, é que no caderno de encargos, todos os concursos para a gestão ou para a concessão destes aeroportos, não estava prevista minimamente qualquer aplicação de IMI ao concessionário, o que naturalmente nos poderá levar a uma situação onde quem vai ser o responsabilizado pelo pagamento deste IMI, vai ser eu como utente, eu como cidadão que efetivamente vou utilizar esta infraestrutura. Muito bem a proposta de levar este tema. Desculpe, Ricardo? Estava a dizer que pode não ser o utilizador, pode ser o contribuinte. Se o concessionário levar essa questão ao concedente, se calhar o concedente tem que assumir essa responsabilidade. Depende do contrato de concessão que foi feito, não é? Evidentemente, vai efetivamente assumir, mas o grande problema é que vai repercutir necessariamente nos preços e nós se puder. já temos esse grande problema que pagam efetivamente as taxas mais altas do país. Vamos ao último tema. Uma sondagem do JM, Miguel de Sousa, publicada esta semana, não dá maioria absoluta à coligação PSD-CDS e registra uma subida dos partidos Chega, com cerca de 5%, e da Iniciativa Liberal com 3%, enquanto o CDS tem um valor residual de 1,2%, CDS que influencia muito pouco a coligação. Miguel de Sousa, que leitura faz desta sondagem? Não, a sondagem é fácil de ler, não é? O PSD tem tantos votos sozinho como acompanhado, o que quer dizer que se calhar está mal acompanhado, e tem de, digamos, fazer uma atuação até setembro nessas eleições, de forma a que ganhar popularidade suficiente para vir a ter uma maioria absoluta. Eu tenho escrito o suficiente sobre isso para se perceber bem o que é o meu entendimento. Acho que o PSD tem todas as possibilidades, não só de ganhar, como a sondagem diz, mas de crescer o suficiente para continuar a governar com maioria absoluta. Se não o fizer sozinha, vai ter mais dificuldade, porque percebe-se uma grande divisão de votos. Não é muita quantidade em ninguém, mas acaba por espalhar votos suficientes para se perder a maioria absoluta como estava. E hoje, como se percebe também, à direita, o protesto ou o voto de oposição já não é no CDS, que é um partido de governo, é, portanto, nos outros partidos pequenos, por enquanto, ainda pequenos de direita, e que vão juntando e amealhando votos suficientes para depois elegerem alguns deputados e virem complicar uma futura maioria que também não vai ser de esquerda, porque a esquerda não tem sequer maioria absoluta, nem perto disso. Desta vez já ninguém pode fazer chantagem para um lado ou para o outro, porque já não dá nada. Portanto, são valores residuais, como acabaste de dizer. Portanto, eu acho que aquela sondagem dá um resultado desesperante, porque somando aquelas parcelas todas, é muito difícil de juntar e criar um novelo funciona em termos de maioria absoluta estável. Ricardo Vieira, o CDS não ajuda muito o PSD.
Eu acho que para a coligação ganhar as eleições não basta sondagens. Tem que ter um projeto, tem que ter uma perspectiva para o futuro da Madeira, os próximos 4 anos pelo menos, tem que ter um projeto mobilizador, e eu acho que se tiver esse projeto mobilizador, a coligação ganhará Mas não está a ter com maioria isso. absoluta. Não está a ter? Neste momento ainda não vi nada, não é? Eu julgo que poderá haver, e espero que haja, e acho que isso é importantíssimo para a Madeira, muito mais do que para a Vitória, é importante para a Madeira. Perspectiva-se uma geringonça de direita, Não, acho que não vai haver geringonça de direita, acho que a coligação vai ganhar com maioria absoluta. mas tem que mudar alguma coisa. Tem que mudar, naturalmente, tem que ter um projeto para a Madeira, tem que ter uma coisa consubstancial, Não tem tido tem isso, que projeto. deixar estas coisas de Mas lugarzinho aqui, o lugarzinho PFD está a acolá. fazer o seu projeto, não Pronto, está também- pronto. Então é o que sei, também o É. CDS estará. Portanto, acho que isso está-se a trabalhar nesse sentido, portanto, é bom sinal e surgirá alguma coisa de positivo para os madeirenses que, se acreditarem naquilo, se acreditarem no projeto que for apresentado, naturalmente votarão nesse projeto e, portanto, daí resultará a maioria absoluta. António Trindade, nesta sondagem, o PSD e CDS não têm a maioria absoluta, o PS está a cair e a direita a subir. Repara, eu já me deixei da utopia de eventualmente pensar que para o futuro da Madeira um entendimento em ambiente de Bloco Central seria fundamental para poder interagir não só na gestão dos interesses regionais, mas também e muito no relacionamento entre um salutar relacionamento entre a região e o próprio país. Não consegui, sou cada vez mais cético sobre isso e vejo, evidentemente, com muita preocupação este resultado de sondagem. As sondagens valem o que valem, mas, na realidade, o que acontece é 2 grandes falhanços. É, efetivamente, esta coligação não consegue afirmar-se em ambiente de maioria absoluta, mas o que se sente é que, efetivamente, o grande desvio de votos de um PSD e de um CDS para um Chega e também para uma iniciativa e para um IEL. Evidente, se em ambiente, e aqui há que separar efetivamente as águas, eu considero uma iniciativa liberal, um partido, digamos, no âmbito e na esfera dos partidos democráticos, eu julgo que muito voto chega, não é atualmente a afirmação no ambiente antidemocrático, mas esta mensagem, a mensagem da extrema-direita, está efetivamente a passar com muita força, e aqui o meu grande receio é que o tipo de exigências que estas minorias vão constituir para uma eventual nova coligação possam efetivamente ferir o próprio futuro e a estabilidade da governação. Temos que ficar por aqui. Não posso deixar aqui de referir, inclusivamente, referências e discursos e entrevistas do antigo presidente do governo regional que dá, em termos nacionais, para depois fazer chegar à região algo que é efetivamente grave. Diga, António, conclua. Estamos mesmo Não, eu pensava que tinha perdido. Não, eu julgo que este tipo de mensagens que está a utilizar a comunicação social nacional para fazer chegar as mensagens depois de mim o dilúvio, efetivamente não ajudam a constituição quer de uma atual maioria, quer um ambiente de convergência das forças democráticas na região. Muito obrigado pela vossa presença. Bom fim de semana. Voltamos de hoje a 15 dias com este painel. Muito obrigado.